Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos mais uma vez a este Pai misericordioso, a este Pai bondoso, a este Pai de infinito amor e justiça, por nos conceder mais uma vez a oportunidade da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, pelos belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E agradecemos a todos vocês, companheiros de jornada terrena, que constantemente estão aqui conosco, nesta sala virtual e em outras salas, em outros grupos, para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio do tempo. E muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado pelas suas postagens na forma de comentários, muito obrigado pelos compartilhamentos, auxiliando assim na semeadura do Evangelho. Porque todas as vezes que nós compartilhamos alguma informação do Evangelho do Cristo, alguma informação, alguma reflexão da doutrina espírita, refletindo o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, estamos auxiliando na semeadura. Por isso, agradecemos a todos vocês que realizam este trabalho também de semear o Evangelho através dos compartilhamentos nas redes sociais, porque nós compartilhamos tantas coisas que às vezes são inúteis, tantas coisas que às vezes prejudicam os companheiros de jornada, que não auxiliam na sua melhoria. Por que não compartilharmos a mancheia, o Evangelho do Cristo, realizando assim este belíssimo trabalho de semeadura da Boa Nova? Então, mais uma vez, agradecemos a todos. E hoje trouxemos para as nossas reflexões, neste nosso novo encontro aqui nesta página virtual, mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, com Chico Xavier. E o capítulo de hoje é o capítulo de número 29, que tem como título No Estudo da Salvação. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimas reflexões e profundas reflexões, profundos ensinamentos acerca deste estudo da salvação. O que é realmente a salvação? Será que o salvar ou a busca pela salvação, conforme Jesus nos deixou aqui exemplificado, será que é o mesmo? É o mesmo conceito, a mesma definição que nós encontramos no nosso dicionário da língua portuguesa? Então aqui Emmanuel nos traz estes ensinamentos. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com as palavras de Emmanuel, vejamos o que nos diz o Espírito Irmão José em mais uma belíssima mensagem do livro Pai, Perdoa-lhes, a mensagem também de número 29, mais uma mensagem acerca do perdão. Então o Irmão José nos diz o seguinte nesta mensagem que tem como título Não Queiras Saber. Então aqui ele já pelo título deste capítulo, ele já nos orienta que nós nem queiramos saber
o nosso passado. Porque sem sombra de dúvida que não iremos gostar ou não iríamos gostar de ter esta revelação em relação ao nosso passado, porque via de regra não fizemos coisas assim tão boas, porque senão não estaríamos aqui hoje ainda na condição evolutiva em que nós nos encontramos. Então ele começa nos dizendo o seguinte: crendo-te injustiçado pela vida, não queiras saber o que fizeste no passado. Então, se você está se achando injustiçado pela vida, você se classifica como sendo aquele ou aquela que foi injustiçado, que foi injustiçada, ou que está sendo injustiçado ou injustiçada, ele nos chama a atenção para nós nem querermos saber o que nós fizemos no passado. Porque nesta amplitude da nossa vida, neste sentido amplo mesmo, no sentido espiritual, não olhando apenas não olhando apenas esta existência, porque em muitas situações, se olharmos apenas esta existência, realmente estamos sendo injustiçados em algumas situações. Mas aquilo que nós classificamos na atual existência como sendo uma injustiça, ampliando isto às nossas existências anteriores, não é injustiça nenhuma, mas simplesmente aquela prova ou aquele resgate de problemas que nós cometemos lá no passado. Pode ser um acerto de contas daquilo que nós fizemos ou em relação àquilo que fizemos no passado. Então ele nos chama atenção para isto. Nem queira saber o que você já fizer, o que você fez, o que fizeste no passado. Não te arrisques a remexer feridas que ainda não cicatrizaram. Então não fiquemos buscando pessoas que nos façam revelações, e em muitas situações não são revelações seguras, mas mesmo que sejam revelações seguras, ele nos orienta para não remexermos em feridas que ainda não cicatrizaram, porque senão esta cicatriz que ainda não sarou, não cicatrizou efetivamente, voltará a sangrar mais uma vez. E ele diz que há grande possibilidade de ter sido em vidas anteriores o que, sob aspecto negativo, não imaginas que foste. Então aqui ele nos chama a atenção que, via de regra, se nós buscarmos o nosso passado, nós vamos encontrar em termos negativos, em aspecto negativo, aquilo que nós nem imaginamos que nós já fomos. E ainda ele acrescenta que as tuas mãos, com certeza, aqui ele não fala talvez, quem sabe, ele diz com certeza as tuas mãos mais apedrejaram que abençoaram. Então as nossas mãos, segundo o irmão José, mais apedrejaram do que abençoaram. Provavelmente, ainda nos afirma irmão José, provavelmente semeaste mais espinhos do que flores. Então, por que nós queremos colher apenas flores na atualidade, se nós já semeamos tantos espinhos? E ainda ele nos diz, para encerrar este capítulo 29, se essa talvez, ao longo dos milênios, esteja sendo a tua mais proveitosa experiência no corpo físico, podes deduzir como devem ter sido as demais. Então aqui ele nos fala que não precisamos ficar buscando o nosso passado, remexendo em feridas que ainda não cicatrizaram, porque se a atual existência é a melhor ao longo dos milênios que nós já caminhamos, é a melhor existência que estamos tendo, a mais proveitosa existência que já tivemos, imaginemos as existências anteriores. Só por aí já é possível nós deduzirmos que tipo de existências
nós já tivemos. Se ainda nós carregamos conosco essas chagas do egoísmo, do orgulho, da arrogância, da prepotência e tantos outros vícios que desfilam conosco, e até em muitas situações nós nos orgulhamos de carregarmos conosco estes vícios, imaginemos o que nós já fizemos no passado. Então fechamos aqui este parêntese nas palavras de irmão José, para chegarmos nas palavras de Emmanuel, também neste capítulo 29 do livro Palavras de Vida Eterna. Então, Emmanuel, neste capítulo, no estudo da salvação, ele buscou para estas reflexões palavras que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 47, onde Lucas, já que Lucas foi quem organizou Atos dos Apóstolos, então Lucas anotou o seguinte: e todos os dias, aqui ele falando em relação a Jesus, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Então aqui Lucas nos diz que todos os dias Jesus acrescentava à comunidade que estava se formando naquela época, os seus seguidores, aqueles que se encontravam em salvação. E aí vem Emmanuel e nos diz o seguinte, principalmente falando sobre salvação, que a expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando ou que iam salvar. Então aqui Emmanuel já começa nos falando que a expressão fraseológica, principalmente a palavra salvação, apresenta variações. Então aqui ele nos diz que podemos entender que Jesus também usou o termo, ou que teria usado o termo, conforme a anotação de Lucas, que estavam se salvando ou que iam se salvar. Agora, segundo o que nós encontramos no dicionário da nossa língua portuguesa, o que significa igreja? Igreja significa uma reunião de pessoas com aquele mesmo objetivo e, em especial, um trabalho no bem, voltado para uma determinada religião, ao mesmo tempo que igreja é uma comunidade. Então, aquela comunidade que estava se formando ali em redor de Jesus, eram aquelas pessoas que estavam buscando os ensinamentos, bebendo na fonte pura e cristalina, diretamente de Jesus, aqueles belíssimos ensinamentos, para a sua chamada salvação. Mas só que a salvação, conforme nós encontramos no dicionário da língua portuguesa, não tem o mesmo conceito que nós encontramos nas palavras de Jesus, ou conforme nós encontramos como sendo aquela destinação, ou como sendo aquele trabalho que precisa ser feito à luz do Evangelho do Cristo para alcançarmos a salvação. Porque, segundo a definição da língua portuguesa, salvação significa livrar-se do mal. E não foi o que aconteceu, principalmente com aqueles que começaram a seguir Jesus, conforme anotou Lucas, que acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Conforme nós veremos nas palavras de Emmanuel, praticamente todos aqueles que foram acrescentados à igreja ali nascente em volta de Jesus, fisicamente eles não se salvaram, eles foram martirizados, eles foram sacrificados, eles sofreram bastante, principalmente começando por Jesus, que foi crucificado. Então, na definição da língua portuguesa também nos diz, voltando para a religião, que salvação significa libertação espiritual, redenção, resgate, triunfo. E aí voltamos às palavras de Emmanuel,
onde ele nos diz ainda sobre a salvação da seguinte maneira: que de qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Então aqui ele diz que mesmo tendo esta variação na fraseologia, conforme anotou Lucas, mas a notícia, a anotação de Lucas, conforme nos diz Emmanuel, serve para um importante estudo sobre a salvação. E aí ele começa a dizer sobre salvação, que muita gente, conforme Emmanuel anotou aqui, através de Chico Xavier, que muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos, conforme nós encontramos na definição da língua portuguesa, na conquista da suprema tranquilidade. Então aqui Emmanuel já nos lembra que muitos de nós ainda imaginamos, ainda pensamos que salvar-nos significa livrar-nos de todos os problemas da vida e conquistarmos a suprema tranquilidade, aquela chamada sombra e água fresca, braços cruzados, sem ter que fazer nada. Não, agora eu estou salvo, agora eu estou tranquilo, não preciso fazer mais nada em relação à minha vida, porque tudo está resolvido, ou seja, eu estou salvo. E aí Emmanuel nos diz o seguinte: entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Então, à medida que Jesus foi apartando, conforme o termo que Emmanuel utiliza aqui, Jesus foi convidando, ele foi convidando aquelas pessoas a seguirem os seus passos. Ele não estava tirando as pessoas do mundo porque elas estavam salvas, porque elas foram escolhidas e estavam salvas, estavam separadas dos problemas do mundo. Não, de forma alguma. Ele nos disse aqui que, no caso, Jesus chamou aquelas pessoas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. E nós sabemos, nós encontramos nos evangelhos, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, nós encontramos nas cartas de Paulo, nós encontramos nas obras complementares recebidas mediunicamente, principalmente aquela série de romances históricos de Emmanuel, igual nós encontramos em Paulo e Estevão, nós encontramos em Há 2000 anos, Ave Cristo, nós encontramos em tantas outras obras sobre o cristianismo nascente, principalmente lá em Paulo e Estevão, como aquelas pessoas que começaram o trabalho de semeadura sofreram. Então aqui Emmanuel nos lembra desta forma: testemunho incessante no sacrifício. E ainda ele nos diz que muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da igreja nascente, àquela comunidade, àquela reunião de pessoas com aquele objetivo de fazer a semeadura do evangelho, conforme ele nos diz aqui, ou foram acrescentadas ao serviço da igreja nascente, conheceram aflição, martírio, lapidação e morte. Então aqui ele nos lembra que eles não ficaram a salvo dos problemas do mundo, mas eles sofreram e conheceram aflição, martírio, lapidação e morte. E ainda ele acrescenta que, designados por Jesus para a obra divina, não se forraram à dor. Então, quando Jesus os designou para a semeadura da Boa Nova, para a obra divina aqui na terra, eles não ficaram livres dos problemas, não ficaram livres das dores. Eles passaram por aflições, por martírio, por perseguição, por lapidação e por morte, conforme ele nos diz aqui, conforme nos diz e anotou Emmanuel através de Chico Xavier. E só abrindo um parêntese,
para ler aqui a postagem da nossa irmã Márcia Barbosa, que os mentores de luz nos guarde sempre e ampare vocês aí com santa sabedoria, que traz muita paz a nós. Agradecemos imensamente a nossa companheira Márcia pela postagem e rogamos aos mentores, aos companheiros espirituais que nos amparem a todos nesse trabalho de semeadura, porque ouvir o Evangelho, comentar o Evangelho é também um trabalho de semeadura. Sejam todos bem-vindos. Acabou de chegar aqui e acenou a nossa irmã Ivanice, lá de Nortelândia, no Mato Grosso. Seja bem-vinda, minha irmã. Receba abraço fraternal e de gratidão pela sua presença mais uma vez. E aí, Emmanuel, voltando aqui às palavras de Emmanuel, ele nos diz ainda da seguinte maneira: que mãos calejadas em duro trabalho conheceram sarcasmo baixo, indigno, grosseiro e vigílias atrozes. Então, aqueles companheiros que foram convidados por Jesus e que iniciaram aquele trabalho de semeadura do Evangelho, que começaram o trabalho de levar a boa notícia para as comunidades daquela época, então eles trabalharam bastante, mãos calejadas, em duro trabalho, e conheceram o sarcasmo, a perseguição de todos os meios e também a vigília constante. E ainda ele acrescenta o seguinte: encontraram no excelso amigo, ou seja, eles encontraram, assim como nós encontramos em Jesus, não apenas o benfeitor que lhes garantia a segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia a lição em troca do conhecimento, a luta como preço da paz. Então, conforme ele nos diz aqui, é preciso que nós busquemos em Jesus esse mestre ativo, este mestre vivo, o conhecimento, mas precisamos lutar constantemente para conquistarmos a paz. E ainda Emmanuel acrescenta o seguinte: é que salvar, aí ele volta à palavra salvação, é que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça. Então aqui Emmanuel nos lembra mais uma vez que salvar, neste caso, evangelicamente falando, moralmente falando, não é a definição que nós encontramos lá no dicionário. Conforme ele nos diz aqui, é que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor, na marcha evolutiva. Tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Então aqui ele traz a palavra salvação e também o triunfo, que salvar não significa nós nos situarmos na redoma da preguiça, ficarmos de braços cruzados, só esperando o tempo passar, e ao mesmo tempo também o triunfo não significa deserção do combate, mas é aquele trabalho constante, combatendo não nos outros, mas em nós mesmos, as mazelas que teimamos carregar conosco, auxiliando companheiros de jornada. E aí Emmanuel encerra estas belíssimas reflexões acerca da salvação, nos dizendo o seguinte: consoante, ou seja, perante esses ensinamentos, o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo. Então Jesus deu aqui o seu próprio exemplo, não fugindo da luta, conforme nos diz aqui Emmanuel, e nós encontramos nos evangelhos. Então o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz, salvar é sobretudo regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Então aqui ele define, neste último parágrafo, o que realmente significa
ou que deve e com certeza significará para todos nós um dia, colocando em prática estes ensinamentos, o que significa para nós o salvar, evangelicamente falando, à luz do Evangelho de Jesus. Salvar é, sobretudo, regenerar. Nós precisamos buscar a nossa renovação de atitudes, a chamada regeneração. Ao mesmo tempo, nós precisamos buscar, junto com esta regeneração, nós precisamos buscar a instrução intelectual, e também precisamos buscar, junto com a instrução, a educação moral, a educação com bases no Evangelho de Jesus, e também o aperfeiçoar para a vida eterna. Então é isto, conforme Emmanuel nos fala, este é o conceito de salvação, este regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. É isto que nós temos que fazer, meus irmãos, trabalhando constantemente para alcançarmos, através deste esforço, conforme Jesus nos orientou, fazei esforços para entrar pela porta estreita, buscando constantemente a instrução, a educação e aperfeiçoando incessantemente para a vida eterna e rumo a esta vida eterna. Porque Jesus, sem sombra de dúvida, conforme nos diz Emmanuel, Jesus é a personificação do amor de Deus aqui na Terra. Jesus, conforme nós encontramos na questão 625, é o nosso guia, é o nosso modelo. Então, nós não estamos aqui perdidos, sem direção. Nós temos um guia e temos também aquele modelo que nós precisamos imitá-lo, nós precisamos modelá-lo na nossa vida, praticando os seus ensinamentos, começando pelas nossas menores atitudes do dia a dia. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a estas dezenas, quiçá centenas de companheiros que nos assistiram neste momento e que passarão adiante a outros companheiros, outros irmãos de jornada, estas palavras do Cristo, para que outros companheiros possam também refletirem acerca da salvação, buscando constantemente para si mesmo a regeneração do seu mundo interior através da instrução, da educação e deste aperfeiçoamento. Até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reencontrar para darmos continuidade a estes estudos belíssimos e a estas reflexões, e não nos esquecendo de trabalhar. Paz conosco sempre.